Pode pôr para gravar aí. Nós estamos hoje no 108º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é: ninguém vos engane. Efésios capítulo 5, versículo de número 6. Depois de uma glória dessa que Deus mandou aqui no culto, fica até difícil de dar estudo aqui agora, né? Mas Deus vai me dar graça. Vamos lá. Diz assim o texto: ninguém vos engane com palavras vãs ou vazias, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Obrigado. Pode ocupar o assento. O engano está enraizado no coração da pessoa irregenerada. E o que é uma pessoa irregenerada? É uma pessoa que não nasceu de novo, do Espírito. O Espírito Santo, ele faz uma obra no nosso coração e nos regenera, nos faz ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E também é a maior arma do inimigo. Então, o engano está enraizado no coração da pessoa regenerada e também a maior arma do inimigo. Não se esqueça disso, a maior arma que o inimigo tem é o engano, é a mentira. Agora, Deus e a sua palavra é a verdade imutável. A palavra de Deus e o próprio Deus não muda, até porque não tem como desassociar Deus e a sua palavra. E ambos são imutáveis. Então, permanecer nas práticas pecaminosas, conforme Paulo vem falando, prostituição, imoralidade, fornicação, cobiça, avareza, permanecer nessas práticas pecaminosas e achar que não haverá consequências trágicas é ser grandemente enganado. Então ele começa dizendo a primeira frase aí, a primeira oração do versículo 6 é assim: ninguém vos engane com palavras vãs ou vazias. Vamos trabalhar isso aqui de forma muito minuciosa. Primeiro, a palavra ninguém aqui é medeis, a palavra grega, que significa nada, ninguém, independentemente de quem possa ser. Então, neste texto aqui, Paulo mostra que alguém pode ser enganado a ponto de crer que pessoas imorais e impuras podem herdar a vida eterna. Em Gálatas capítulo 1 e versículo de número 8, olha o que Paulo diz: mas ainda que nós mesmos, quando ele fala nós mesmos, ele está falando dos apóstolos. Quem são os apóstolos? Aqueles que tiveram contato pessoal com Jesus, aqueles que foram comissionados por Jesus. Então ele está dizendo, ainda que nós mesmos, os apóstolos, é uma grande autoridade espiritual, ou mesmo, olha lá, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Já explica essa palavra anátema aqui. Então perceba que coisa aqui profunda. Então você vê por aqui, dentro da introdução que eu já falei, a palavra de Deus, ela não muda. Deus já deu a sua palavra, Antigo e Novo Testamento. A única coisa que mudou, não, se cumpriu, é que hoje não se faz mais os sacrifícios de animais do culto do Antigo Testamento, porque Cristo é o sacrifício perfeito. Então isso já foi abolido. Mas a palavra, o Antigo Testamento, continua sendo a palavra de Deus. E o Novo Testamento é a palavra, ou seja, todo o cânon sagrado, todos os 66 livros da Bíblia, é a palavra de Deus e se cumpre na íntegra. Então, o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui que qualquer pessoa que distorcer essa palavra, qualquer pessoa que acrescentar ou tirar algo desta palavra, essa pessoa, e ele diz, ainda que seja nós mesmos, escute isso que Paulo está dizendo, ainda que eu mesmo venha distorcer o que está escrito, isso não pode ser aceito. Ele está dizendo, ainda que descer um anjo do céu e chegar, sei lá, qualquer anjo que seja, chegar um querubim com aquelas 6 asas que ele tem, uns serafins também, flamejando fogo diante de você e te mostrando coisas extraordinárias, mas ele distorceu a palavra, ele deve ser aceito? Ele deve ser rejeitado. Então, olha a dimensão do que Paulo está dizendo. Então, quando ele diz ninguém vos engana, ou seja, pode ser quem quer que seja, pode ser anjo, pode ser apóstolo, pode ser operador de milagre, qualquer pessoa que distorcer
a Bíblia dentro do seu contexto, porque tem pessoas que isolam versículos da Bíblia e usam o seu bel prazer, aí é diferente. Mas quando você faz uma análise sincera do texto, supervisionada, guiada pelo Espírito Santo, entende? Então isso não pode ser mudado. Então observe isso aqui. Aqui o apóstolo Paulo está, que coisa extraordinária, né? A palavra de Deus, Paulo está querendo dizer em outras palavras, que a palavra de Deus é a maior autoridade, e está acima dos próprios apóstolos e até acima dos anjos. Já pensou? A palavra está acima dos anjos, irmão. Então a palavra de Deus está acima de qualquer homem, está acima de qualquer cargo eclesiástico, está acima de qualquer ser espiritual. Veja a grandeza da palavra, que eu e vocês estamos sentados aqui estudando nessa noite, aprendendo. Então eu aprendo com isso aqui, meus amados irmãos, que não é um anjo que confirma a palavra, é a palavra que confirma se o anjo é ou não é verdadeiro. Já pensou? Que coisa tremenda! Se um anjo chegar e falar, eu vim de Deus, como que eu vou saber se esse anjo é de Deus? Analisando a palavra. Então você já percebeu, né? Se você tem alguma visão, algum ser angelical aparecer para você, você tem que passar ele pelo escrutínio da palavra. Se ele tiver em quadra, se aquilo que ele fala, se o procedimento dele estiver de acordo com a palavra, ele é de Deus. Se ele saiu da palavra, deve ser rejeitado, não é de Deus. E isso vale para tanto o ser angelical ou qualquer outra pessoa, como já disse o significado da palavra ninguém aí. E o que é anátema? Então, conforme Paulo diz aqui, pode ser quem for distorcer as escrituras. Anátema significa estar sob maldição divina, condenação à destruição, condenado à destruição. Então anátema é isso, é alguém que está condenado à destruição, está sob uma maldição divina. Então a palavra de Deus não pode ser distorcida, nem acrescentar e nem diminuir, tem que ser falada do jeito que ela é. E ele diz, então ninguém vos engane. A palavra engane aqui grega, epatao, que significa trapacear, conduzir ao erro, iludir, seduzir, desviar e de fato enganar. É levar alguém a ter pontos de vista errôneos ou enganosos a respeito da verdade. Foi justamente o que o inimigo fez com Eva em Gênesis 3 e tentou também fazer com o Senhor Jesus. Então o inimigo tentou mostrar pontos de vista diferentes. Por exemplo, Deus não falou para Adão e Eva, vocês não comam do fruto porque vocês vão morrer se vocês comerem. E aí a serpente, que estava possuída por Satanás, pegou e disse assim, certamente vocês não vão morrer. E ali colocou coisas que Deus não havia falado. Então você veja que essa sedução, esse engano, esse logro, o inimigo continua fazendo até hoje. Ele fez isso com a Eva e agora tentou fazer isso com Jesus. E detalhe, veja como o inimigo é tão astuto, que ele usa a própria palavra para tentar enganar Jesus. Ele pegou e disse assim, está escrito. Pegou Jesus, colocou ele no pináculo do templo e pegou e disse assim, se joga-te daqui para baixo, porque está escrito, dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, para que não tropeces em pedras e não caia. Esse salmo, ele citou um salmo, esse salmo é verdadeiro, só que o que o inimigo fez? Ele tirou o Salmo 91 dentro do seu contexto. Aí Jesus pegou e corrigiu ele e falou, o quê? Pera lá, você está citando a palavra fora de contexto, mas eu vou te dar o contexto dela. Mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então você veja que o inimigo, olha só, existem pessoas de má índoles que pode ser usada pelo inimigo usando a palavra para enganar as pessoas. É forte ou não é isso? Agora você entende que existem muitos falsos pregadores, ensinadores, eles usam a própria palavra, mas enganam as pessoas, extorquem as pessoas, são mercenários, distorce o contexto da vida cristã, e aí as pessoas vivem um lamaçal do pecado, e ainda como se tivesse o apoio das escrituras sagradas. Então, essa estratégia é uma estratégia que o inimigo usa. Agora, olha que coisa terrível aqui. Sansão é um exemplo de alguém que vivia na prostituição,
e foi enganado. Então veja, Paulo está tratando do problema de prostituição, pecados de desordem sexual e também cobiça, entre outros. E Sansão é um exemplo de alguém que foi enganado, entende? Porque se deixou levar pela sedução desses pecados. Aí você lê comigo agora, em Juízes capítulo 16, versículo 5, olha o que diz. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela, a Dalila, e lhe disseram, persuade, é a mesma palavra ali que é usada, tá? Persuade é engano, aqui no caso. E vê em que consiste, perceba, vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorear-nos dele, e amarrá-lo. Olha o que ele quer fazer, quer descobrir a força, quer se assenhorear, ou seja, se tornar senhor, e ainda amarrar, e quarto, para assim o afligirmos. Olha a estratégia do adversário. Então, se você prestar atenção nesse texto, por trás da carnalidade, ou seja, da imoralidade com Dalila, que Sansão está cometendo, havia o inimigo orientando aquela mulher. Veja, ela não agiu sozinha. Você percebe que tem os filisteus. Quem são os filisteus? O inimigo do povo de Deus. Agora, esse inimigo está colocando os pensamentos na cabeça de Dalila. E Sansão está o quê? Enganjado. Ele está envolvido na prostituição com ela. Ele está seduzido por ela. Só que ela está sendo manipulada pelo inimigo. Pegou aí a visão? Ou seja, o adversário usa dessas práticas pecaminosas, prostituição, impureza, cobiça, etc., com o propósito de, primeiro, fazer com que a pessoa perca a sua força espiritual. Então, esses pecados minam as forças, impedindo que a pessoa caminhe. Ninguém consegue permanecer de pé sem força. Então, olha só, Sansão tinha força. E aonde estava a força de Sansão? Na comunhão que ele tinha com o Espírito Santo, na aliança que ele tinha com Deus. E agora o inimigo está querendo o quê? Descobrir em que consiste a força dele. E a força dele estava, volto a dizer, na comunhão com o Espírito Santo, na aliança que ele tinha com Deus. E agora ela vem, descobre o seu coração, porque ele ficou, quando ele se entrega àquela prostituição, o coração dele ficou vulnerável. E agora ele relata, ele mostra onde se consiste a força dele. E qual que é o propósito? Então veja, o inimigo engana de que jeito? Para querer descobrir onde está a força da pessoa. Nossa força está na nossa comunhão com Deus, e o que nos afasta de Deus é o pecado. Aí olha só, através de descobrir onde está a força, arranca a força dele. E agora o que o inimigo faz? Assenhorear-se dele. O que é assenhorear-se? Significa prevalecer, ser vitorioso. Então, ou seja, Sansão não ia ter mais força de vencer o inimigo, porque o inimigo é mais forte do que ele agora. E aí depois que o inimigo se assenhoreia da pessoa, o que ele quer fazer? Amarrá-lo. E amarrá-lo aqui é fazer da pessoa um prisioneiro. A fim do quê? Aí agora chega o ponto culminante. Por que o inimigo faz isso? Para o afligirmos. Afligir aqui significa humilhar, significa oprimir, ocupá-lo com práticas carnais. Então veja como que esse trabalho terrível que o inimigo faz. Então ele coloca ali a sedução para o homem, coloca ali as carnalidades, as prostituições, as cobiças, entende? As impurezas, como uma isca, ele coloca uma isca, porque por detrás dessa situação há uma cabeça pensante, maligna, que está querendo que a pessoa abocanhe, e aí, aonde ela vai perder a sua força, vai ser assenhoreado pelo inimigo, vai ser amarrado e vai começar a opressão. E agora imagine alguém amarrado, consegue sair da amarração? E aí é só clamando pelo sangue de Jesus mesmo. Então vamos lá. Então ninguém vos engane com palavras vãs, ou palavras vazias. A palavra vãs aqui é kenos, que significa vazio,
destituído de verdade, destituído de riqueza espiritual, sem os frutos da fé, olha, infrutífero, sem efeito, que resultam em nada, sem propósito. Você sabe que propósito, o nosso propósito maior é ser semelhante a Cristo e glorificar a Deus. Esse é o maior propósito da vida cristã. Então, aqui o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o quê? Ensinos e pregações que não me levam a glorificar a Deus e ser conformado à imagem de Cristo, ou seja, viver como Cristo viveu, andar como Cristo andou, agradar a Deus como Cristo agradou, o Pai, tá certo? E viver em santidade é vazio. O Espírito Santo, ele nos dá discernimento daquilo que é humano, no caso carnal, mundano, diabólico ou aquilo que é de Deus. Então veja, aqui o apóstolo Paulo está falando, ninguém vos engane com palavras vazias. Então ele está querendo dizer o quê? Que no meio deles lá, haviam falsos ministros, falsos pregadores, que estavam ensinando a palavra de forma errada, estavam pregando um evangelho distorcido, tá certo? Porque as pessoas, quando recebem a pureza do evangelho, a verdadeira pregação do evangelho, elas são transformadas. E conforme nós vamos ver aqui, olha só em Colossenses 2:8, veja só, o Espírito Santo ele nos dá o discernimento. Quando diz aqui, tendo cuidado aqui é discernir, tendo cuidado para que ninguém vos faça, presa sua, por meio de filosofias e vãs, vazias, sutilezas e enganos, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Traduzir para você esse versículo. Então, conforme eu já disse, é o Espírito Santo que nos dá discernimento daquilo que vem dos homens, que é carnal, daquilo que vem do mundo, ou seja, é algo mundano, e aquilo que é algo diabólico, ou aquilo que vem do próprio Deus. Então, aqui você veja aí, ele diz, para que ninguém faça sua presa. Antes de aplicar a palavra presa é silagogel, que significa levar embora como prisioneiro de guerra, controlar por completo, ter controle sobre, levar cativo. Então escute isso, as pessoas querem liberdade para fazer o que querem, apartadas da vontade de Deus. E isso não é liberdade, é libertinagem, é escravidão. Aqui quando ele fala filosofia humana, o que é filosofia humana? A filosofia humana e o mundo escravizam o ser humano. Aqui no caso filosofia é a sabedoria humana. E o que é a sabedoria humana? A sabedoria humana é centrar as coisas em quem? No homem, desvencilhando o homem da dependência de Deus. Então o que é filosofias aqui que Paulo fala aqui, ninguém vos faça presa sua, ou seja, ninguém te prenda, ninguém te leva cativo, ninguém te faça um prisioneiro por meio, então é um meio, as filosofias humanas, ou seja, a sabedoria centrada no homem, é uma maneira de prender o ser humano, é uma escravidão. E o que seria aquilo que é centrado no homem, na sabedoria humana? É quando o homem bate no peito e diz, eu não preciso de Deus para viver. Eu não preciso depender de Deus para que eu seja feliz. Isso é a filosofia humana. E essa filosofia humana, ou sabedoria, como queira, essa sabedoria, ela é terrena. Isso que eu vou falar está lá em Tiago 3,15. E por que ela é terrena? Porque está firmada nas coisas da terra, nas coisas passageiras. E Deus, o que Ele tem para nós, são as coisas eternas. A sabedoria humana, ela também é carnal. Por que é carnal? Destituída de verdadeira espiritualidade. Não tem adoração verdadeira a Deus. E é diabólica, porque é inspirada no próprio inimigo. Então essa é a sabedoria humana, a filosofia. Algo que é centrado no próprio homem. Agora, e o mundo? O mundo que jaz no maligno também tem o seu propósito. E qual é o propósito do mundo? Envolver as pessoas nas práticas carnais, ou seja, as prostituições, na cobiça desenfreada sem contentamento. A pessoa nunca se contenta, sempre quer mais e não encontrou seu contentamento em Deus.
e na altivez do seu coração, que é soberba. Agora, viver segundo Cristo é ser livre, é ser liberto para fazer a vontade de Deus. Então não se esqueça disso. Você veja como que o inimigo ele usa a sabedoria humana, tá certo? E essas vãs sutilezas aqui, no caso, enganos, segundo os rudimentos do mundo, ou seja, segundo o mundo já está no maligno. Então ele usa essa sabedoria humana e esse mundo que está, sempre que você ouvir o mundo, não se esqueça, quando fala que o mundo está no maligno, o mundo ele trabalha em 3 áreas: a concupiscência da carne, que é desejo proibido com as coisas carnais, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É essas 3 áreas que o mundo trabalha, entende? Então você perceba aqui que o adversário usa essa sabedoria humana, né? Que o homem centra nele, por isso que o diabo pegou e disse para a serpente: sereis como... o diabo tomou a serpente e falou para Eva: sereis como Deus. Então o homem que se desvencilha de Deus, não dependendo de Deus, ele está caindo na sedução do inimigo, porque o inimigo falou: você será como Deus. Então essa mentira, esse engano, ele permanece até o dia de hoje, e só o evangelho para libertar o homem dessa arrogância. É por isso que o culto, aí o que Paulo diz, o culto tem que ser segundo Cristo. Então aqui, agora você veja que coisa tremenda. O que é liberdade? A nossa liberdade é ser liberto de nós mesmos e ser liberto do mundo. Porque o nosso eu, ele está o quê? Corrompido. E ele acha que ele é independente de Deus, ele acha que ele não precisa de Deus, ele acha que ele pode viver a vida dele. É por isso que tem pessoa que fala: eu vou viver e não quero saber nada de igreja, não quero saber nada de... Ele não quer, e por quê? Porque ele caiu nessa sedução do diabo. E ele não entende que ele se tornou uma presa do diabo. Olha lá, foi levado cativo. Mas Cristo é o único que pode nos dar liberdade. O mundo escraviza, a sabedoria humana, essas filosofias vãs escravizam, mas Cristo disse: conhece a verdade, essa verdade vai te libertar. É só Cristo que pode nos dar liberdade. E a nossa, irmão, para você ver, Deus ele é tão tremendo. Por exemplo, Deus é soberano, ele faz o que ele quer. Mas você sabia, entre aspas, você sabia que nem Deus ele faz o que quer? Pastor, não me dá um nó na cabeça e não fala bobagem. Irmão, você já viu Deus ele indo além do que está escrito? Você já viu Deus ele contrariando a sua própria palavra? Então, Deus ele segue a sua própria palavra. Você está entendendo? Então essa é a nossa liberdade. Você vê que coisa violenta. Então o próprio soberano Deus, ele decidiu assim. Ele é soberano, faz o que ele quer, mas ele decidiu assim. Ele tem um caráter tão puro que ele se submete, ele entende a sua própria palavra. O nosso Deus é um Deus de palavra, tá vendo só? Por isso que eu continuo dizendo, a palavra de Deus é digna de toda confiança. A palavra é tão pura, tão tremenda. Então tá aí, essa é a nossa liberdade, viver segundo Cristo, tá certo? Essa é a liberdade que nós temos no Senhor. E aí ele diz na parte B aí do versículo 6: porque por essas coisas vem a ira de Deus. A palavra vem aí é erhomai, que significa vir em direção a suceder. Paulo explica que viver nesses vícios mencionados, conforme exaustivamente tenho falado, dos versículos 3 ao 5, prostituição, impureza, cobiça, obscenidade, avareza, idolatria, é ser alvo da ira de Deus. Então toda pessoa que vive nesses pecados, nesses vícios, ele se tornou alvo da cólera de Deus, alvo da ira de Deus. A qualquer momento Deus acertará esse alvo. Então isso é muito perigoso. Jesus virá, segundo Tessalonicenses, olha como que Jesus virá. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Olha o que ele virá fazendo. Como labareda de fogo, é juízo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9.
os quais por castigo padecerão eterna perdição. Só até aqui. Olha só que coisa terrível o que é a ira de Deus. Olha que coisa terrível. Então, quando o texto diz aí que o Senhor virá tomando vingança, ele diz, em quem que ele tomará vingança? Quem não conhece a Deus, quem não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, e não é só, porque tem pessoa que conheceu Jesus no sentido, eu sei que Jesus morreu tal, mas eles não obedecem. Então o Senhor tomará vingança, tanto dos que não conhecem, dos que rejeitaram, e tanto dos que ouviram, mas não obedeceram. Então aqui, escute só, a palavra não obedecem, aqui no caso obedecem, é hipakuo, que significa fazer o que Deus diz. Cumprir as ordens de Deus, obedecer baseado no fato de ser dado atenção à palavra. E também, sabe o que essa palavra significa? Atender, escute isso, atender a porta, atender alguém que está batendo ou chamando junto à porta. É como que alguém, escute só, é como que alguém está batendo na porta e está chamando, não está? Aí alguém prontamente ouviu o chamado e vai lá abrir a porta. Agora você vai entender porque que eu estou dizendo isso. Primeiro, a pessoa que permanece nos pecados mencionados por Paulo se torna inimigo de Deus, porque Tiago 4,4 diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E o que é ser amigo do mundo? Viver nas práticas mundanas, pecaminosas. E o Senhor tomará vingança sobre essas pessoas, pois Deus tem ordenado que se obedeça ao seu evangelho, à sua palavra, e não abrir mão desses pecados, não vencer esses pecados é desobedecer o evangelho. Em Tiago 5, 8 e 9 está escrito, Tiago falou assim, ó, a vinda do Senhor está próxima, olha lá, eis que o juiz está à porta, perceba, eis que o juiz está à porta. Eu falei que um dos significados de obedecer é o quê? Atender a porta. Pega isso aqui, olha que coisa tremenda. Agora ele fala aqui que essas pessoas que não obedecem, essas pessoas vão ser o quê? Castigadas. Essas pessoas vão ser o quê? Castigadas. E aqui o castigo, que no versículo 9 ele fala aqui, ó, o versículo 9 de 2 Tessalonicenses 1:9, esse castigo significa processo judicial, execução de uma sentença, punição. Quando o homem peca, ao pecar, o ser humano se tornou legalmente injusto. Por que legalmente? Porque ele transgrediu o que de Deus? A lei de Deus. Então todo ser humano é o que? Injusto, porque transgrediu a lei de Deus e ninguém escapa, tá? E aí o que acontece? Só o evangelho de Jesus pode nos tornar o que? Justo, pode nos justificar. Vamos lá, a pessoa pecou, agora ele deve para a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? O castigo para quem peca qual que é? A perdição eterna, a morte eterna, é o inferno. Então essa é a prisão de Deus, tá? Esse é o julgamento de Deus, sentenciar a pessoa ao inferno. Então o único que pode nos livrar dessa injustiça é quem cumpriu a justiça. Qual é o nome dele? Jesus. Ele cumpre a justiça de Deus porque não pecou. Agora, quando eu creio nele, a Bíblia diz que eu sou o quê? Justificado. Essa é uma das principais doutrinas, a doutrina da justificação. O que é ser justo? Não é que eu sou justo, não, eu não sou justo porque eu já transgredi a lei. Eu fui declarado justo. O pai bateu o martelo e falou: ó, você crê no meu filho? Então eu declaro, você é justo. E aí o que acontece? Eu não tenho mais dívida com Deus, porque a dívida foi paga pelo sangue precioso de Jesus. Isso vocês já pegaram bem, entendem muito bem ao longo desses mais de 100 estudos aqui. Agora escute isso. Os sinais no mundo mostram que o Senhor, o justo juiz, ele está à porta e cabe aos homens obedecer. Aí agora você entende por que eu citei o texto de Tiago, que a vinda do Senhor é próxima, está próxima, e o juiz está onde? À porta. Ou seja,
aqui está em conexão, Deus está chamando o pecador. Os sinais do mundo estão dizendo que daqui a pouco eu vou vir com ira, daqui a pouco eu vou vir com juízo, daqui a pouco eu vou vir com acerto de contas. Então, eu estou batendo a porta, vem correndo obedecer o Evangelho, vem correndo obedecer a minha palavra. Porque Deus não destinou o ser humano para a ira. 1 Tessalonicenses 1,10. Deus, através de Cristo, Ele nos livra da ira futura. Então perceba que coisa tremenda, que grande é o amor do nosso Deus. Então esses sinais do mundo, é Deus da porta. Deus está na porta batendo. Porque você sabe que antigamente o juiz julgava as causas na onde? Na porta. Aí o juiz, o justo juiz está dizendo: olha, através do meu filho Jesus, eu posso te sentenciar. Qual é a sentença? Justificado. Mas se você não vir atender o meu chamado, a sentença vai ser negativa. Aí vai ser o quê? Como diz o texto: padecerão eterna perdição. Eterna é uma coisa que não acaba, não tem fim. Existem pessoas que tentam suavizar o inferno, mas o inferno não pode ser suavizado. Porque existe um falso ensino até mesmo de outra denominação, não vou falar o nome aqui, que é considerado uma seita, por questão de ética, mas escute isso aqui, eles são considerados uma seita, e eles dizem que na verdade esse inferno é fictício, que não existe inferno coisa nenhuma, que a pessoa quando morrer, ela vai desaparecer, os seus pensamentos vão, enfim, ela não vai ser apagada. Não. A Bíblia diz que as pessoas vão sofrer eternamente. Diz lá que o fogo não apaga, o bicho não morre. O inferno é uma dor inimaginável. Por que a dor do inferno é inimaginável? Porque a Bíblia diz: horrenda coisa, terrível coisa é cair na mão de um Deus vivo. Então não podemos suavizar o inferno. Por muitas pessoas estarem suavizando o inferno com falsa pregação, as pessoas estão perdendo o temor ao Senhor. Mas o pior pânico do inferno é por quê? Porque Deus não estará lá em amor, Deus estará lá em juízo. Porque até no inferno Deus estará no inferno. Pastor, como assim? Irmão, Deus está em todo lugar. E como que Deus estará lá? Olha lá, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. As pessoas vão padecer uma eterna perdição. E é por isso que eu volto a insistir: tem sofrido aqui na terra, mesmo sendo obediente, buscando a Deus, honrando a Deus. Às vezes você está lá caminhando, honrando a Deus, servindo a Deus, parece que tudo é errado, as coisas apertam, mas continua firme, porque o que Deus tem para você é uma vida triunfante, eterna na sua presença. Não vai valer a pena, já valeu a pena estar na presença de Deus. Eu já disse para uma pessoa que tentando, com pensamentos suicidas, e eu disse para aquela pessoa, falei: você quer se suicidar porque você quer se ver livre de um problema, mas se você se suicidando, você vai arrumar um problema maior, porque estando aqui na terra você pode resolver, agora depois que partir dessa terra não tem mais o que fazer. Tá certo? As coisas de Deus são muito sérias. Então tá vendo só como que esse estudo traz um ensinamento sadio para com a igreja? É assim que uma pessoa é liberta da prostituição, é assim que a pessoa é liberta da avareza, é assim que a pessoa é liberta da idolatria, é assim que a pessoa é liberta da cobiça, sabendo da verdade da palavra, sabendo da verdade do evangelho. Aqui não tem palavra vazia, palavra vã, que não dá resultado nenhum, que não dá em nada, não dá em fruto da fé. Pelo contrário, essa palavra nos leva para Deus, essa palavra nos leva para viver em santidade, essa palavra nos leva a temer a Deus. Glória a Deus. Então o Senhor, que lindo, hein? O Senhor está na onde? Na porta. Ele está dizendo: eu estou na porta, já estou chegando, hein? Então o que Ele quer? O Senhor está batendo a porta, o que Ele quer? Vai lá atender a porta, vai lá nos pés do Senhor e diga: eu me arrependo, eu confesso os meus pecados, purifica-me de toda impureza, porque eu não quero perecer, eu quero estar na Tua presença. Era machanda como nasce, era macoia. Glória a Deus. Vamos lá. Então por essas coisas vem o que? A ira de Deus. Ira é indignação, castigo, punição.
é o castigo divino baseado no irado juízo de Deus sobre alguém. Eu vou ler esse texto aqui. Eu tenho uma chave bíblica de como fugir da ira de Deus. Lucas 3, 7 ao 9. Aqui está a chave. Vou ler os 3 versículos e comento eles. Dizia, pois, João Batista à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir, da ira? Essa ira aí, tá? Do castigo eterno, que está por vir. Quando o texto diz está por vir, ela está a caminho. Os céus estão em movimento. O Senhor está às portas. Então há um movimento. O céu não paralisou. Cada dia que passa, mais próximo está a vinda do Senhor. Produzir, pois, frutos, dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer de vós mesmos, temos, porque eles se vangloriavam. Não, o nosso pai é Abraão. Abraão era amigo de Deus. Mas adianta ser filho daquele que é amigo de Deus? Você também tem que ser amigo de Deus. Entende? Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras aqui, pessoas mortas, sem vida espiritual, pode Deus suscitar filhos a Abraão. Porque o povo de Israel se vangloriava. Não, nós somos o povo da fé, nós somos o povo que Deus deu culto, deu a aliança, deu a lei. E eles se vangloriavam, mas não vivia de acordo com ela. Aí o João Batista falou: não adianta vocês dizer. Deixa eu já explico isso. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom, não é qualquer fruto, dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Fogo aqui é o juízo, é o inferno. Então vamos lá. A chave para escapar da ira divina é o arrependimento. Essa é a chave para escapar da ira, se arrepender. Alegar ser crente por frequentar cultos não é o suficiente. Porque quando eles dizem aqui eu sou filho de Abraão, é a mesma coisa trazendo para hoje. A pessoa diz: não, eu estou no culto todo dia. Eu vou no culto, mas não se arrependeu dos pecados. Então não tem, entende? Tem vir no culto, tem a sua valia, porque aqui Deus pode fazer uma obra, glória a Deus. Mas o que ele está querendo dizer? Não adianta só você vir e não acontecer a mudança. E Deus está falando, tem que haver a mudança. Agora pega isso aqui, gente. A palavra arrependimento é metanoia, que para a portuguesado é metanoia que ele chama, né? Mas no grego é assim que pronuncia, metanoia, que significa mudar de vida, mudança de mente e propósito. Porque antigamente qual era o nosso propósito? Viver para nós. Esse era o nosso propósito, viver em função de nós e pelos desejos mundanos. Nós estávamos presos nisso. Mas aí a gente teve um encontro com Deus. O que aconteceu? Deus mudou a nossa mentalidade. Deus mudou. Agora eu não vivo para mim, eu vivo para Ele. Eu vivo para Ele. Eu vivo para Ele. Tá certo? Agora escute isso aqui, que coisa tremenda. No arrependimento, de raça de víbora. Olha lá o versículo 7. Olha o que João diz. Ele fala: raça de víbora. Quem vos ensinou? Pera lá, para ser ensinado você precisa ter um professor. Então João Batista está dizendo: vocês viraram aluno de Satanás. É isso que João Batista está dizendo, porque, irmão, quando fala de serpente na Bíblia, está falando da raça contaminada pelo pecado. É sempre Gênesis 3, a serpente ali, o diabo tomou a serpente. Então quem que é a raça de víbora? É os filhos espirituais do inimigo. Então ele está dizendo: sabe quem está fazendo vocês pensar que está fugindo da ira? O professor de vocês. João Batista pregou duro, hein? Pregou ou não pregou duro? Mas também levou muita gente para ser salva. Glória a Deus. Agora, olha lá, gente, se tu não falares nada. Então vamos lá. No arrependimento, a gente de raça de víbora, eu e você um dia fomos, graças a Deus fomos, hoje somos transformados. Agora, no arrependimento de raça de víbora, aluno do inimigo, Jesus fez o que de nós? Nos transformou em ovelha. De serpente de víbora para ovelha.
E ainda, discípulo de Cristo Jesus, o Senhor. Tu não és aluno do inimigo, tu és discípulo de Cristo Jesus. Por isso tu estás aqui nesta noite, sentado e dizendo: Deus, eu quero mais da tua palavra, manda mais da tua palavra, eu quero seguir os teus mandamentos, eu quero viver, aleluia, de acordo com a tua vontade. Aleluia. Produzir frutos dignos, aqui produzir frutos dignos de arrependimento, isto é, vivendo de acordo ao padrão estabelecido por Deus na sua palavra. Deus tem um padrão, esse padrão deve ser vivido, e sendo como uma árvore que dá bom fruto. Aí vem a pergunta: qual é o segredo da árvore que dá bom fruto? Irmãos, qual é o segredo da árvore? Aqui, para dar fruto, tem um segredo, eu vou ler, Lucas 17:6, esse é o segredo. E disse o Senhor: se tivesseis fé, como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira, o que é moreira? Árvore. Desarraiga-te, ou seja, sai, tira suas raízes daí, e planta-te na onde? No mar. E o que ela faz? E ela vos... árvore que obedece, que mistério, hein? Árvore que obedece. Então qual é a lição que Jesus está dizendo aqui? O que faz uma árvore frutífera? O que faz uma árvore dar bom fruto? Ou seja, não tem como dar bom fruto sem obediência. E não tem como obedecer sem ter fé. Pegou aí o texto? Irmão, tem lógica você dizer para uma árvore e a árvore te obedecer? O Jesus está dizendo: sabe qual que é o problema porque os homens não obedecem? Por causa da falta de fé. Então até para obedecer tem que ter o quê? Fé. Por que pessoas não obedecem? Falta-lhe fé. E o segredo de ser uma árvore que dá bom fruto é o quê? Obedecer. Então quem obedece está gerando bom fruto. Por que ele não diz aqui nesse texto bons frutos, como se fosse válidos? Por que ele só diz bom no singular? Porque nós estamos conectados à videira. E se Jesus é a videira, qual é o fruto que a gente produz? Jesus. Esse é o sabor do fruto que nós produzimos. Então esse mundo prova esse sabor. Jesus Cristo é em nós. Amém? Glória a Deus. Esse é o bom fruto. Ele é o bom pastor. Esse é o bom fruto. Glória a Deus. Deus está nos dando muita fé aqui, hein? Glória a Deus. Você não recebe, não? Por quê? Porque quem tem fé é obediente. Quem não obedece? Incrédulo. Então, aquele que tem fé, obedece. E aquele que obedece, gera bom fruto. Encerrando o estudo agora. Glória a Deus. Parte final do versículo 6, eu leio todo ele. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus. Olha, esse sobre aqui dá um sentido de esmagar, para você ter uma ideia. Tem um sentido de alguém que está sendo esmagado. Sobre os filhos da desobediência. A desobediência aqui, a palavra grega é apeitheias, que significa rejeitar a mensagem de Cristo. Incredulidade intencional, obstinação. O que é obstinação? Apego forte às suas próprias ideias. Porque tem pessoa que ele pega aquilo que ele pensa, e ele pega e ele segura, ele fala: não, é desse jeito que eu tenho que viver. Não, a vida funciona desse jeito. É obstinação isso. Quando as minhas ideias confrontam com a palavra de Deus, isso se chama o quê? Obstinação. E essa desobediência, essa obstinação, é a recusa ou falta de vontade de submeter-se às exigências de Deus. É a relutância para receber e obedecer a verdade da palavra. A nossa carne está gritando hoje aqui, gente. Hebreus capítulo 4, versículo 6. Olha o que Hebreus diz: visto pois que resta que alguns entrem nele. Entrar aqui nele, está falando, o escritor dos Hebreus está falando do povo de Israel, que foi liberto do Egito, lá das garras de Faraó, da escravidão do Egito, e eles foram colocados na onde? Em rumo à terra prometida. Só que vocês sabem que muitos israelitas não entraram na terra prometida. Vamos lá, já que você pegou aí o fio da meada. E aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas,
Então eles ouviram a mensagem do evangelho lá. Aquele cordeiro que eles mataram, que foi passado o sangue na verga da porta, aquele cordeiro era Cristo. Então eles ouviram a pregação do evangelho. Não entraram na onde? Na terra prometida. E por que não entraram? Por causa da desobediência. Ouviram a pregação, viram Jesus operar, até saíram do Egito, mas o Egito estava dentro deles. Entende que eu digo que não adianta só estar em culto? Não adianta mudar o itinerário de sair do mundo, o mundo tem que sair de dentro. Glória a Deus. Agora pega isso aqui, minha gente. Oh, meu Deus. Do capítulo 3, o versículo 7 ao capítulo 4, versículo 11 de Hebreus, o escritor aos Hebreus traz uma exortação. A exemplo daqueles do povo de Israel que não entraram na terra prometida, que para nós é o tipo da vida eterna, a nova Jerusalém. E por que não entraram? Por causa da obstinação, por causa da desobediência. Mas o que aconteceu com eles, se eles ouviram o evangelho? O que aconteceu? Porque aí vem a pergunta, pera lá, eles não ouviram a pregação? Eles ouviram, eles viram Deus operar, não foi um nem dois, foi 10 maravilhas de uma vez lá no Egito. Depois viram inúmeras maravilhas, o mar vermelho se abrindo, coluna de fogo, coluna de nuvem, maná, etc, etc, etc. Eles viram milagres inumeráveis. E por que não mudaram de vida? Viram Deus operar tanto, se manifestar tanto. E por que morreram no deserto, não entraram na terra prometida, que é o tipo das pessoas que não herdam a salvação? Por quê? Aqui está, irmão, uma palavra tremenda. Primeiro, além da dureza de coração, porque Hebreus diz, o capítulo 3, versículo 7, hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo. Versículo 8, não endureçais o coração. Agora está aqui, para a gente encerrar, Hebreus 4, 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, o Evangelho, como a eles, se referindo ao povo que estava no Egito. Mas a palavra da pregação, olha lá, nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. O problema não está com a pregação, o problema não está com o pregador, o problema está com os ouvidos de quem está ouvindo a palavra. É o que eu digo, irmão, quantas aqui, eu já perdi as contas nesses anos que eu estou aqui, de quantas mensagens já preguei, muito mais de 1000 mensagens. E dessas 1000 mensagens aproximadamente, aí, mais ou menos, olha, enfim, e quantas outras mais, que tantas outras pessoas pegaram, os nossos obreiros, pastores, quantas milhares de pregações. E detalhe, tem pessoa que está todo esse tempo aqui ouvindo inúmeras pregações. Só que o que está acontecendo? Aqui quando ele fala não aproveitou, é o filéo, que significa ser útil, vantajoso, ser eficaz, beneficiar, fazer o bem. Então por que a palavra não está sendo eficaz na vida de algumas pessoas? Por que a palavra não está fazendo bem para algumas pessoas? Por que tem pessoas que ouvem a palavra e se sentem mal ainda? Porque na igreja, quando se prega contra o pecado, se a igreja está bem, ela glorifica a Deus, porque ela não se entristece. Esses dias tive a experiência de estar pregando, e eu senti o abatimento, a hora que pregava, denunciando o pecado, o abatimento total. Mas como a igreja não está em pecado, a igreja ouve contra o pecado, o que ela faz? Ela celebra, ela glorifica. E por que celebra e glorifica? Porque está na obediência do Senhor. Então não há motivo para se entristecer, há motivo para se alegrar pela graça. Há uns tempos atrás se pregava sobre santidade, vida com Deus, as pessoas vibravam. Então a gente tem que vibrar. Só lembrando, não se esqueça, o dia que Josué saiu no meio do arraial pregando a mensagem é essa, dá glória a Deus. Esse era o tema da mensagem.
E ele foi de tenda em tenda, dá glória a Deus. Quando chegou na casa de Acã, travou. E por que Acã não conseguiu dar-lhes glória? Tinha coisa na tenda escondido. Até quando vai ficar escondendo essa porcaria na sua tenda, na tenda da sua casa, na tenda do seu coração? Aleluia, nesta noite a palavra é poderosa para penetrar entre juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Deixa a palavra penetrar, deixa a palavra entrar não só nos ouvidos, mas deixa a palavra limpar a mente, deixa a palavra limpar o coração, deixa a palavra purificar a alma, deixa a palavra dar vida no espírito, deixa a palavra mover o teu corpo. Glória a Deus, glória a Deus. Então escute, ouvir a palavra com o coração endurecido e sem disposição a obedecê-la, ou seja, e crer e confiar em Deus, é inútil. Ouvir a palavra sem crer e ter disposição em obedecer a Deus e confiar em Deus é inútil. Não vai beneficiar, não vai nos fazer bem, porque a palavra é espada. Ela, como diz, ela corta tanto de um lado como do outro. Ou ela absolve ou ela condena. Então, para quem abre o coração para ela, o que ela faz? Está absolvido e perdoado. Para quem endurece, ela se torna um juiz e fala: vou te pegar. Aleluia! Abre o teu coração nessa noite. Abacoxere-me comanai. A minha oração é que Deus faça como fez com Lídia. E quando Paulo chegou naquela cidade lá na Macedônia, a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia, e ela abriu o coração para a palavra. Ela abriu o coração para a palavra. Quando ela recebeu a palavra, ela e toda a casa desceram as águas do batismo. Até quando vai ficar protelando? Até quando vai ficar protelando? Abre o coração, rasga o coração, deixa Deus pegar essa mente e transformar essa mente. Deixa Deus dar uma metanoia. Quem pode levantar as mãos ao céu e celebrar a presença do Deus vivo e verdadeiro? Porque a pregação da fé transforma, a pregação da palavra muda, a pregação da palavra viva, a pregação da palavra transforma, a pregação da palavra limpa, a pregação da palavra santifica. É poder da palavra. Eita! Anábria, remância, cominácia, Shanai, Kiamante, Covassúria. Então ele está dizendo, olha que o escritor aos Hebreus está dizendo, o que quer ser um filho da desobediência? É aquele que ouve, mas não obedece. É aquele que ouve, mas ele continua, vai ser do meu, seu teimoso, vai ser do teu jeito coisa nenhuma. Você é um fracote, você é uma fracote, e não pode contra Deus. Deus é maior, Deus é soberano. Se humilha, se renda. Aleluia, levante a mão e adore a Deus por alguns segundos aqui, porque eu vejo que as fortalezas do diabo estão caindo, pastores. A fortaleza, o inimigo levantou fortalezas na mente de pessoas, no coração de pessoas, mas as armas da nossa milícia, da nossa guerra, são poderosas em Deus. Olha só que maravilha. Aleluia, glória a Deus. Comonte, caça, para, cominaça. Aleluia, então como que eu devo fazer? Eu ouço a pregação e eu misturo a pregação com o quê? Com a fé. A pregação tem que ser unida com a fé. Então está vindo a palavra, aí eu vou com a fé e ligo a minha fé na palavra. Quando eu ligo a minha fé na palavra, a fé misturada com a palavra, o que vai acontecer? Vai me colocar dentro da terra, vai me colocar na Nova Jerusalém, vai me colocar na terra do repouso. Deus está dizendo, nós não seremos como aquele povo que, aleluia, Moisés só ficou um pouquinho lá no monte, eles já se perderam, foram para a prostituição, foram para a cobiça, foram para a carnalidade, qualquer coisa ficava reclamando.
reclamando, murmurando, questionando, amaldiçoando. Vem Deus aqui nesta noite e diz: você não vai morrer no deserto, porque a palavra de Deus vai ser eficaz no seu coração. Mistura hoje aí, ó. Pega a mensagem e entrelaça com a fé. Irmão, você já pegou alguma coisa misturada? Mistura de tal maneira que não tem como arrancar um do outro. Misturar até que se torne um. A fé e a palavra se tornem uma só. E é quando se ouve a pregação da palavra com fé, misturando-a com fé, aí ela começa o quê? Fazer-nos bem. Aí a palavra começa nos libertando. Aleluia. Glória a Deus. Quem crê no poder da palavra, na libertação da palavra? Irmão, não há situação que Deus não dê jeito na palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa. E eu encerro agora esse estudo como tem que encerrar, de acordo com aqui o versículo. Olha que versículo lindo. Medeis rimais a patato que nos logos diatal tagare retai reorge tu theu eptus ruiustes apeitheias. Então, ninguém vos engane com palavras vazias. Por meio dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E eu encerro dizendo o que está escrito em Gálatas 6, 7, 8. Não erreis, não se engane. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se semeares na carne, colherá a corrupção eterna. Mas se no Espírito semeares, colherá a vida eterna. E eu encerro dizendo: eu e você não somos filhos de desobediência, porque nós somos gerados na verdadeira palavra do Evangelho de Jesus. Pegue essa palavra, misture com a fé e saia daqui dando fruto para a glória de Deus. As palmas louvem ao Senhor.